Olá, pessoal. A gente está começando mais uma aula de filosofia para o Enem e hoje o tema é teoria do conhecimento em Platão e Aristóteles. Então vamos embora dar uma olhadinha aqui em como é que isso funciona. Pronto, a apresentação já está aí. Platão e Aristóteles são os dois filósofos gregos mais famosos que a gente pode encontrar, né? Talvez os dois maiores filósofos que já existiram, segundo a opinião de muita gente. A briga é se é Platão ou Aristóteles o maior, quem é quem, mas a sequência é que Sócrates foi mestre de Platão e Platão mestre de Aristóteles, ou seja, é um grande trio poderoso aí que deu origem a muita problemática e filosofia, né? De Sócrates, Platão herda o princípio daquele método dialético da briga entre duas posições contrárias, só que dá para dizer que ele internaliza esse método, né? Enquanto Sócrates queria fazer isso com duas pessoas na discussão propriamente dita, Platão colocou isso em livro e mostra através de diálogos onde Sócrates é o principal interlocutor como funciona essa discussão, esse embate de ideias, esse depuramento da ideia, da opinião para chegar ao conceito, à abstração. Né? Então, o grande principal foco de Platão, quando vai falar de conhecimento, acaba repercutindo nessa grande metáfora que é aí, que é um, uma alegoria da caverna, o mito da caverna, que na verdade era para explicar uma outra coisa que vem depois, que vem antes no livro, mas que não ficou muito claro, que é o argumento da linha dividida. Esse mito da caverna é muito conhecido, a gente já falou dele aqui em outro lugar, mas ele é muito interessante quando a gente olha também pelo ponto de vista da teoria do conhecimento. E voltando novamente, explicando o bichinho todinho de novo, né? A Platão pergunta no livro 7 da República, assim, ele começa na abstração, numa alegoria, numa metáfora, numa história, dizendo assim, imagine que existam pessoas que desde sempre estão presas por pés, mãos e pescoço no fundo de uma caverna, de um jeito que eles só podem olhar para o fundo dela e ver as sombras projetadas por objetos reais que passam perto de um muro iluminado por uma fogueira. Né? Essas pessoas já saberiam até qual é a ordem dos objetos que eles passam, como eles funcionam, das sombras que passam por lá. E esse seria o todo da realidade dele, né? Olhar as sombras e achar que a sombra é toda a realidade. Aí Platão se pergunta: e se um dia alguém se soltar, se soltasse um dos prisioneiros e começasse a sair, caminhar, primeiramente seria muito dolorido porque ele nunca usou, né, braços e pernas e nunca caminhou, então ele ia sentir muita dor, muito desconforto, mas com muito esforço ele fosse começando a sair dessa caverna, ele ia sentir um impacto imenso quando ele fosse sair pela luz, ia ficar cego, não ia conseguir enxergar nada no momento. E só depois, à noite, ele ia começar a ver os objetos refletidos nas águas, os objetos à noite, na própria iluminação da lua, e olhar depois com a lua, a própria lua, e somente depois de muito tempo ele podia enxergar os objetos de dia, e só depois do último passo, segundo Platão, ele ia conseguir enxergar o próprio Sol e entender que o Sol é a fonte de toda a vida, de tudo que está iluminado. Aí depois ele pergunta, e depois de conhecer isso, será que ele, se ele voltasse, o que é que aconteceria, né? Se ele voltasse para tentar soltar as outras pessoas. Aí, dentro dessa metáfora de Platão, se ele tentasse voltar, eu dizer que ele ficou louco, que ele estragou a vista, porque ele não consegue mais enxergar as sombras como elas são. E é óbvio, né? Quando a gente sai do claro, vai para o escuro, a gente não enxerga direito. Então, eu ia dizer que ele errou, que está tudo errado, que ele ficou doido e que ele estragou a sua vista. É a grande metáfora para falar, na verdade, do próprio Sócrates, que seria essa espécie de prisioneiro que se liberta e volta para tentar ensinar o povo e foi morto por isso. Né? Sócrates foi condenado por ser ímpio, né? Considerado ímpio, que é uma espécie de ateu, não acreditar nos deuses da cidade,
e por corromper a juventude. Sócrates foi julgado, foi morto, e Platão ficou muito triste com isso. Isso é uma grande metáfora para dizer que mesmo uma pessoa boa que se liberta e tenta voltar é julgado mal, né? Dentro dessa metáfora, as correntes que prendem as pessoas são os sentidos. Então, quando você começa a se livrar dos sentidos, você começa a abstrair, e essa capacidade de abstrair, de olhar as sombras, para depois ver o reflexo dos próprios objetos, para depois ver os objetos fora da caverna, para finalmente ver o sol, na verdade é uma grande metáfora sobre esse argumento, que é o argumento da linha dividida, no qual os objetos, as sombras, são as sombras lá da caverna, que é o período da ilusão, da conjectura, e tudo não passa de uma mera opinião. Depois olhar os objetos que são refletidos, que refletem as sombras, são os objetos ainda do mundo sensível, segundo Platão, e ainda continua no âmbito da crença, da opinião. Quando se sai da caverna, saindo da caverna, e vai para o âmbito da ciência, que aí é ver os objetos como eles são no mundo real, que são os objetos matemáticos, né? E o conhecimento matemático ajudaria essa abstração já no mundo que a gente chama de inteligível. E só depois de um passo é que começaria a enxergar as ideias das coisas como elas são elas mesmas, através da dialética, do método filosófico propriamente dito, dessa depuração da discussão entre os prós e contras, depurando o conceito. E finalmente chegaria à ideia do bem, né? A ideia do bem. Então, se você olhar direitinho, dentro da teoria do conhecimento da metafísica platônica, o que é real? O real, de fato, não é aquilo que a gente pode tocar, ver e cheirar. Isso são aparências, ilusões, conjecturas, né? É o mundo do objeto sensível. O real mesmo para Platão é aquilo que é a forma da coisa, é a ideia, né? Enquanto na matemática são os objetos matemáticos, né? Os triângulos, os números, essas coisas todas são formas ideais porque elas nem são corrompidas com o tempo, né? Não muda nunca. Então seria uma forma ideal que a nossa razão consegue enxergar, e o mundo sensível, quando ela se plasma no mundo sensível, se materializa, ela não é perfeita como é no mundo ideal. E os próprios conceitos, a ideia de justiça, de bem, de belo, de verdadeiro, também são conceitos que não pode ser tocado, não pode ser cheirado, né? Só alcançado através da razão, e são sim ideais, porque são perfeitos, eternos, imutáveis. É aquele mundo das coisas que não mudam nunca. A gente pode até fazer uma metáfora, né? Nessa resolução aqui de Platão, ele resolve o problema de Heráclito e de Parmênides. Heráclito é um mundo sensível, né? Onde tudo passa, tudo está em constante fluxo e geração e corrupção, como chamaria Aristóteles. E o mundo perfeito é o mundo parmenídico, que nada muda, é o mundo das ideias. Então, quando uma ideia é plasmada no mundo, a ideia de justiça, ela é só uma aparência de justiça, não é a justiça em si, mas ela está lá, plasmada no mundo. Ou seja, Platão tenta resolver o problema de Parmênides e Heráclito, aquela briga lá de trás que a gente viu, através justamente dessa teoria das ideias, desse mundo das ideias, que é a ideia se plasma no mundo e no qual ela tem uma espécie de cópia imperfeita no mundo. Aí, dentro da teoria platônica, a gente consegue reconhecer essas formas no mundo porque nossa alma vem desse mundo inteligível, desse mundo das ideias, no qual ela conhece todas as formas, e quando a gente nasce, ela sofre o impacto do nascimento, esquece tudo. E aos poucos, quando a gente vai aprendendo as coisas, a gente vai relembrando. Ou seja, para Platão, conhecer é relembrar, né? É sair desse mundo sensível, onde há multiplicidade de formas, para chegar à essência, à ideia perfeita do que é um animal, do que é o cão em si, por exemplo, nesse exemplo, né? A multiplicidade de triângulos, mas na verdade é um triângulo só que origina todos os outros, desse mundo eterno, perfeito e imutável. Aristóteles foi discípulo de Platão e não gostou tanto dessa resposta de Platão ao problema de Heráclito e de Parmênides, né?
ele achava que não existiria esse mundo à parte que Platão preza, o mundo, as ideias, os conceitos estão todos residentes, dá para dizer assim, no nosso mundo natural. Então, ele cria todo um arcabouço teórico que a gente ainda usa muita coisa para explicar como é que o mundo funciona, e ele tenta mostrar, através desse arcabouço teórico, como os conceitos, as essências das coisas, que é os termos que ele mesmo cria, estão aí no mundo e a gente pode abstrair, nossa mente pode chegar ao conhecimento verdadeiro justamente através dos sentidos, né? Mas um processo de abstração que ele mostra como é que funciona. O primeiro par de conceito interessante para entender em Aristóteles é o de potenciato, né? Potência é algo que pode se tornar alguma coisa. E o ato é a realização dessa coisa. É o em si, é o que acontece. O outro é o que pode vir a ser. Como assim, Cleiton? Por exemplo, uma semente, ela é uma semente em ato, mas ela é potencialmente uma árvore. Né? Ela pode se tornar uma árvore. Se nada atrapalhar, ela vai se tornar uma árvore. Essa ideia de árvore que vai servir para outras coisas. Essa árvore potencialmente pode dar frutos. A árvore potencialmente pode se tornar uma mesa, pode se tornar madeira para uma casa. Ou seja, tudo que existe sempre é atualmente alguma coisa e potencialmente outra, né? Um ser humano, mesmo o mais velho do mundo, ele é um velho em ato e potencialmente um cadáver, por exemplo, né? Ele pode vir a ser um morto, né? E o morto é potencialmente já outra coisa. E cada mudança, né, está sempre envolvendo essa ideia de potência e ato, simples de entender, né? Mas como é que se configura de fato a mudança? Já que é uma coisa passa de potência para ato, mas o que é que passa de potência para ato? Aí Aristóteles vai dizer que, na verdade, todas as coisas que existem no mundo são substâncias, né? E esse conceito de substância a gente usa muito no senso comum, mas de uma forma diferente da dele. O que é uma substância? É tudo que é formado por matéria e forma. Todas as coisas no mundo têm matéria e forma, né? Todos os conceitos, matéria e forma. E matéria é um conceito também que a gente apreendeu de Aristóteles, né? Então, todas as coisas são formadas de matéria e forma. O que é a forma? É aquele elemento que dá características, né? Que ele diz o que o algo é, e a forma é aquele elemento meio que passivo e recebe a forma, né? Essa matéria é o que recebe a forma. Em termos gregos, eles chamam um de morfê e o outro de rilê. Aí a teoria dele, que é, para falar de substância, é o rilemorfismo, né? Ou seja, é a matéria que recebe uma forma. Ou seja, não tem uma ideia pairando no ar, como Platão queria, toda matéria, toda forma está grudada numa matéria. Então, como é que funciona as substâncias? As primeiras chama de substâncias primeiras, aquele indivíduo, né, que a gente pode captar pelos sentidos. A gente pode captar um cachorro, um gato, uma semente, uma árvore. Esses são substâncias primeiras. E os outros são os conceitos que a gente abstrai dele, que são as espécies e os gêneros, né? Por exemplo, uma pessoa que está ali é uma substância primeira e ele é um ser humano e é um animal, por exemplo. É uma espécie e o gênero. Né? É algo que a gente pode abstrair dele, da substância primeira. E dentro dessa distinção aristotélica, tem coisas que acontecem o tempo todo e coisas que não acontecem variável. E ele chamou a isso de essência e acidentes. Né? O que é essência? É aquele núcleo duro que não muda nunca. É o que torna algo aquilo exatamente que ela é. E o que é o acidente? É o que pode ter e o que pode não ter. Né? Por exemplo, ser racional é essencial para ser humano, dentro da lógica do pensamento aristotélico. Se você não é racional, você não é humano, né? É a diferença que faz a gente humano. Um cachorrinho não é, um gatinho não é, uma planta não é. Nós somos. Mas, por exemplo, ser alto é acidental. Pode ser ou não pode não ser. Ser gordinho, ser magrinho, ser baixo, ser careca, ter dentes, não ter, tá faltando um braço, não ter braço, andar, não andar, por exemplo, né? Você pode não andar, ser racional, ainda é um ser humano. Ou seja, há diversas características que podem variar e continua na essência lá presente, que é tornando aquilo que
igual ou é, no caso de nós, ser racional. O resto pode variar, a cor de pele, se é homem ou mulher, tudo muda, contanto que permaneça aquela essência. E o resto é acidental. Então, como é que a gente chega à definição de essência, segundo Aristóteles? Gênero mais diferença específica. Né? A definição de homem. O homem é um animal racional. Por quê? Porque o homem é a espécie, né? E o animal é o gênero. Então, o que é o racional? É a diferença específica. Quando a gente vai definir homem, a espécie, a gente fala do gênero, que é um animal, e a diferença específica dele, que é ser racional. E assim é meio que a fórmula que Aristóteles fala para definir alguma coisa. A gente não define o elemento, o indivíduo em si, geralmente define a espécie. Aí pega o gênero dela e uma diferença que somente ela tem. Para o ser humano é mais fácil, que a gente já se acostumou com essa diferença. Né? O homem, a espécie humana, é definida como um animal racional. O animal, como gênero, diferença específica, ser racional. Diferença específica por quê? A diferença daquela espécie. Não há em nenhuma outra, só há nos seres humanos. Aí, o que a gente pode correlacionar? Né? A matéria tem a ver com aquilo que é potencial, que muda o tempo todo, e com o que é acidental. A forma tem a ver com o ato, ou seja, aquilo que está presente ali naquele momento, e o que é essencial, ou seja, uma substância. É a formação de matéria e forma, só que a matéria é aquele elemento que é passivamente possível de mudanças, enquanto a forma não é passível de mudança. Daí, ele explica ainda, além desses conceitos, como a gente pode falar das causas das coisas, ou seja, da teoria que ele chama das 4 causas, né? Que é a causa eficiente da forma ou matéria de acordo com o fim. A causa eficiente, que é o cidadãozinho aqui, né? A causa eficiente, ele dá forma a uma matéria, a matéria é o bloco, a forma é o que ele está pensando, a ideia dele, dá forma a uma matéria de acordo com o fim, ou seja, com a finalidade, com algo que deseja que se torne. Então, Aristóteles, ele, em certo sentido, ele está pensando o mundo natural como se tivesse uma causa, espécie de causa racional do mundo natural, das plantas, de nós, dos cachorrinhos, que essa causa imprime na gente uma ideia, né, como diria Platão, na matéria, no mundo, de acordo com uma finalidade. Ou seja, dentro desse pensamento aristotélico, tudo que existe no mundo tem uma finalidade, tem uma lógica de ser, tem uma razão para ser. As coisas não são aleatórias, elas têm uma finalidade. E essa finalidade está lá presente desde sempre, na essência da coisa. Então, explicando de outro jeito, um artesão, né, um construtor, ele é a causa eficiente, que ele vai pegar uma forma, que é o plano, né, na arquitetura da casa, vai pegar as matérias, ele vai imprimir, né, a forma na matéria, de acordo com a finalidade que é fazer uma casa, por exemplo, né? Dormir, ter um local para dormir. Então, a causa eficiente dá forma a uma matéria de acordo com o fim e faz uma casinha, né? Ou seja, é uma ideia de que haveria uma espécie de mente que pensa e que imprime uma causa no mundo material de acordo com a finalidade. Ou seja, nesse sentido, todas as coisas do mundo têm uma finalidade dentro do pensamento aristotélico, né? E aí ele lança também, além disso, a ideia de categorias, que são um jeito de classificar as coisas no mundo. A principal delas, que vocês só precisam ter ela em mente, é o conceito de substância. Por quê, Cleito? Porque o conceito de substância é o conceito que faz com que todas as outras categorias girem em torno dele. Né? Todas as coisas que acontecem, relação, lugar, posição, de tempo, se está sofrendo alguma coisa, está causando alguma coisa, tudo isso tem a ver com a substância. Né? Então não precisa decorar, não precisa se preocupar. Qual é a categoria principal? Substância, em Aristóteles. Né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, que é como a alma do ser humano aprende. Ou seja, se você estiver prestando atenção direitinho, Aristóteles tem um pensamento complexo, grande, amplo e completo nesse sentido. Né?
Para ele, o ser humano é o único que tem uma alma racional, mas ela tem outras funções, né? Existem outras almas do qual a alma racional ela é uma evolução, dá para dizer assim, um tripé. A alma vegetativa, que é aquela que cresce, que nutre, que faz a coisa continuar viva, né? E alma, nesse sentido, é de ânima, de animação, de anima, que torna vivo, né? Então, todos os bichos, todas as coisas do mundo que está vivo tem uma alma vegetativa, né? Além da alma vegetativa, alguns animaizinhos, por exemplo, têm alma sensitiva, que tem a ver com a percepção de ir atrás das coisas no mundo. E só o ser humano tem, além da alma vegetativa, a sensitiva tem uma alma racional, ou seja, essa capacidade de abstração, de pensar, entende? Dentro dessa lógica aristotélica, é justamente esse âmbito que a gente chega. E aí, como é que a gente chega ao conhecimento, né? A gente recebe sensação do mundo, né? No que vem, a gente consegue abstrair a forma, essas coisas ficam presentes na nossa memória, e aí a experiência repetida, às vezes, a gente vai começando a construir categorizações do mundo dentro desse processo aristotélico, ou seja, muito diferente de Platão, conhecer não é relembrar, ou seja, a gente precisa conhecer cada coisa no mundo, do qual a gente abstrai, nossa mente teria a capacidade de abstrair a forma da matéria, um processo de poder cognitivo, propriamente dito. A gente abstrai a forma da matéria e nesse processo, através de vários conhecimentos que a gente vai adquirindo sobre o que é preto, 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 aí cria a ideia de preto. Branco, 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 a forma. Triângulo, a gente vai abstraindo a forma dos elementos que já está lá. Né? É diferente um pouquinho do que a gente vai ver no empirismo. É parecido, mas não é exatamente igual. A gente vai olhar como isso funciona mais tarde. Ou seja, o conhecimento, o pensamento de Platão vai ficar gravado na ideia de vocês como aquela teoria das ideias, mundo das ideias, mundo perfeito, imutável, eterno, e o mundo, esse mundo que a gente está vendo é uma bosta, é corruptível, é passageiro, vai se acabar, segundo Platão, o mundo perfeito mesmo, o mundo das ideias, no qual nossa alma veio, por isso que ela já tem um conhecimento prévio, por isso que conhecer é relembrar. Já Aristóteles acha que o mundo, na verdade, é só isso aqui que a gente está vendo, nesse sentido de que todas as formas estão impressas nesse mundo, a gente vai conhecendo através do nosso sentido, nossa mente tem essa capacidade de extrair a forma da matéria, né? E a gente vai retendo o conhecimento na nossa memória, vai classificando o mundo desse jeito, né? E as coisas do mundo mudam justamente porque cada substância é uma junção de matéria e forma, a forma vai se atualizando com o tempo e as coisas vão mudando, né? Uma sementezinha tem a essência dela lá, que é virar uma árvore, né? E ela passa de potencialmente para atualmente, passa do que pode ser para o que é em si. Ou seja, as coisas vão desenvolvendo aquilo que ela está em essência nela mesma. Nós, seres humaninhos, a gente nasce e com o tempo a gente vai desenvolvendo a racionalidade, que é algo que está na nossa essência, segundo Aristóteles, e que foi criado dentro desse plano. Ou seja, alguma coisa criou a gente, deu a nossa forma, que é a racionalidade, a nossa matéria, de acordo com o fim do mundo, né? E a gente vai ver em ética que um dos grandes metas do ser humano é ser feliz, né? Nós vivemos em ética, ser feliz. Ou seja, nós fomos criados para ser feliz, dentro da ética aristotélica, né? Tem que pensar direitinho. Então, vamos parar aqui a apresentação e vocês revisem esses conceitos, são muita coisa de Aristóteles e de Platão, mas lembrando principalmente que em Aristóteles o conceito principal é a substância, junção de matéria e forma, e tudo acontece ao redor da substância. Né? Todas as outras categorias acontecem ao redor da substância. A substância é aquilo que pode ter de essencial e de acidental, né? Que pode variar, mas tem um núcleo duro ali que é o essencial que está lá na forma. Beleza? Então, abraço para vocês e fiquem bem. Até mais.